Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje, dia 25 de abril de 2025, 21 horas e 5 minutos, né? Quase cheguei no horário, mas estou aqui. Hoje aqui tá meio friozinho, choveu bastante hoje o dia todo. E boa noite, Alberto. E como é que diz? Mas graças a Deus que minha garganta melhorou, tá? De manhã tava bem ruim. Hoje, agora à noite, tá melhor. Mas é isso aí. Nós estamos hoje há 695 dias do término da geração da figueira, né? Que engraçado. Hoje fui o número 1. Pois é isso aí. Tem que sempre uma vez, né? Shalom, Andréia. Boa noite, Simone. Graça e paz, Val. Todos sejam bem-vindos, né? Todos sejam bem-vindos. Irmãos, eu sei que nem todo mundo aí entende espanhol, tá? Mas como tá tendo muita legenda, né? Os vídeos, principalmente aqui no Instagram, estão tendo legendas. Eu queria que vocês anotassem. Um canal aqui, uma página aqui do Instagram que vocês devem ver todos os dias. Vocês devem ver todos os dias, porque ele traz legenda, então dá para entender. Boa noite, Luciana. Chama Gabito Rodrigues. Deixa eu mostrar para vocês. Tem duas páginas que eu preciso que vocês vejam todos os dias, entenderam? O pastor Gabito Rodrigues é um pastor que eu gosto muito, eu sigo ele há muitos anos já. E ele é um homem que traz notícia o tempo todo, entendeu? Aqui, ó, Gabito Rodrigues Oficial. É esse aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Olha esse carequinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. É esse aqui. Gabito Rodrigues. Rodrigues com Z. É com Z? Não, com S. Rodrigues com S. Oficial. Gabito Rodrigues com S. Oficial, tá? Vejam todos os dias, notícia que ele traz na hora do que está acontecendo profeticamente. Presta atenção. Eu sigo ele, gosto muito dele. Eu sigo ele no Facebook, sigo ele no Instagram e sigo ele no YouTube também. E tem, só que é com Z, Luciana. Põe Z aí. Gabito Rodrigues com Z. Tá? Eu falo assim que é para sair certinho lá o nome dele, senão pode ir para outro lugar. Mas deixa eu mostrar para vocês outra página que quero que vocês... eu vi, mas isso lá, ele não tá preso exatamente pelo que ele fez, tá? Presta atenção, ele é exatamente uma peça para eles fazerem outra coisa que eles querem fazer, entendeu? Ele jamais iria ser preso se eles não precisassem dele para prender outra pessoa, entendeu? Boa noite, Aline. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Tatiana. Então, não se engane com o que eles fazem. O que eles fazem é armação. Eles estão querendo prender outro, entendeu? Eu não quero ficar falando aqui muito de política, porque não vale nem a pena. Eu quero que vocês sigam o canal do Rabino Shapira. Presta atenção, tem o canal dele em português e tem o canal dele em espanhol e inglês também. O canal dele chama Ahavá Ami Espanhol ou Português. Ó, esse é o canal dele espanhol, tá? Tem um vídeo aqui que ele colocou hoje, importantíssimo, que ainda não está em português, mas está em espanhol. Coloca aí, Rabino Shapira. Tá? Rabino Shapira. Eu vou mostrar para vocês o canal dele em português, tá? Deixa eu ver aqui o canal dele em português. Rabino Shapira. Opa. Eu tô dando esses canais aqui para vocês, meus irmãos, tá? Para vocês, isso aqui é interessantíssimo vocês, tá? Em português, Rabino Shapira, Rabino Isaac Shapira em português, tá? Isaac Shapira em português.
Deixa eu anotar, deixa eu colocar aqui, português. Ó. A vocês de algo, porque estou vendo muitos comentários online. Ó, a voz dele, tá? De cristãos, que são bastante antissemitas. Ó. Oh, meu Deus, cadê o português aqui? Ó, Rabino Shapira em português, tá vendo? Ó. Tá? Isso, é Shapira com SH, Luciana. Shapira com SH, tá? Então, tem em português, tem em inglês e tem em espanhol. Não deixem de seguir, de ouvir as notícias deles todos os dias. Hoje, no espanhol, ele colocou um faz algumas horas, mas ainda não tem em português, tá? Que ele está falando sobre o Vaticano. Ele está explicando muita coisa, inclusive que, até anotei aqui, o Chiquinho morreu no mesmo dia do nascimento de Roma, entendeu? Boa noite, Patrícia, boa noite, Eliane. O Chiquinho morreu no mesmo dia de Roma e ele dá uma... Esse tá em espanhol, tá? Bom vocês ouvirem. Tem tradutor, gente. Tem não é tradutor, é o... Como é que chama? Embaixo, você coloca a legenda, né? E... Então, ele diz o seguinte... Ele diz que vem vindo um exílio edomita. Muito interessante. Então, tem que ouvir. É que eu para pegar as coisas total, eu preciso ouvir 2, 3 vezes. Não deu tempo de eu ouvir, agora que eu vi o vídeo dele, né? Então, eu tô passando para vocês aqui. Então, sigam esses 2 canais. Pastor Gabito Rodrigues, que a Luciana já até colocou aí. Tem ele no Instagram, tem ele no YouTube e no Facebook. E o Rabino Shapira, tá? Isaac Shapira, do canal ai, como eu esqueço as coisas, gente. Ahavá Ami em português, e tem em espanhol e tem em inglês, tá? Ele é um rabino messiânico que vive nos Estados Unidos. Olha aqui, ó, tem até italiano, tem até em russo, aqui, ó. Olha aqui, ó, todos os canais dele, tá? Sigam ele, como eu disse, tem em português. Só que as outras línguas é mais rápido a informação, tá? Em português sempre, eu não sei por que tem a língua portuguesa que o negócio demora, eu não entendo isso. Os espanhóis é tudo rápido. E no português, para chegar a informação para a gente, é um século, até no meio evangélico, até no meio, como é que diz, da palavra de Deus. O negócio é difícil, é difícil. Eu não consigo entender o porquê. Por isso que eu já corro nos espanhóis para poder tá com a informação atualizada, entendeu? Porque se depender dos brasileiros, nós estamos perdidos. Para nós chega tudo muito atrasado. Tudo muito atrasado. Mas, irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Não é exatamente para quem está aqui, tá? Aliás, não é nada para quem está aqui. O que eu vou falar aqui agora não é para vocês. É para algumas pessoas que me escutam lá no YouTube, tá? Então, eu quero dar um recado para quem me escuta no YouTube e já participou das lives daqui, tá? Já participou. Saíram por determinados motivos que eles sabem quais são. E agora estão tentando retornar, né? Estão tentando retornar e estão me pedindo para voltar aqui. Mas eu não vou colocar. Algumas pessoas eu conversei, voltaram, estão aqui comigo, graças a Deus. O Senhor tocou no meu coração que era para eu receber de volta, né? Era para eu receber de volta porque tinham sido enganados. Não era exatamente aquilo que eles pensavam. Mas essas pessoas que estão atrás de mim para voltarem aqui para minha página, tá? São pessoas que eu não sinto paz.
meu coração dá um bloqueio muito forte. Então eu quero dizer, porque eu sei que vocês me assistem no YouTube. Shalom, Vanise, shalom, Leninha. Eu sei que vocês me assistem no YouTube. Vou pedir uma coisa para vocês. Eu não tenho nada contra vocês, de jeito nenhum. Mas é o seguinte, existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. O tempo de vocês estarem aqui acabou. O tempo de vocês terem a minha confiança também acabou. Entendeu? Então, eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu não venho aqui falar todas as noites com os meus irmãos para me aparecer, para dizer que eu sei mais que os outros, entendeu? Para dizer que eu sou alguma coisa a mais. Não, meu irmão, não sou nada disso não. Eu sou um trapo entre outros trapos, tá? E ainda mais a palavra de Deus, nós somos trapo de imundície, sabe? E é isso aí que eu sou. A única coisa que eu tenho de diferença é que esse trapo de imundície que aqui está tenta andar dentro da linha da palavra de Deus. E eu estou aqui, digo para você, não é fácil estar aqui não. Não pense que eu sei as responsabilidades que eu tenho e eu sei o que eu vou sofrer lá na frente. Eu tenho absoluta certeza das coisas que virão para cima de mim. Só que é o seguinte, eu estou aqui porque o Senhor mandou eu estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor mandou eu compartilhar com aqueles que estão aqui comigo todas as percepções que o Senhor nos dá referente à volta de Jesus. E para eu me preparar e compartilhar a minha preparação com os meus irmãos que com o mesmo coração estão querendo também ir para a glória como eu estou. Agora, eu não quero pessoas aqui que venham para trazer problemas, que venham para ficar observando para poder sair falando. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. E vocês gostam desse tipo de coisa. Vocês gostam de falar da vida dos outros, gostam de perturbar a vida dos outros. Então eu não tenho tempo para isso. Eu estou numa grande obra, que é procurar informação, ver as notícias, colocar do lado da palavra de Deus, ver o que está acontecendo, filtrar o que eu estou ouvindo e trazer para os meus irmãos para que nós juntos possamos herdar a vida eterna. Então eu quero dizer para vocês que estão me pedindo para voltar, que eu sei que me escuta pelo YouTube, que eu não vou abrir essa abertura, eu não vou dar essa abertura para vocês. Então, meu irmão, é o seguinte, o grupo que está aqui comigo é o grupo que vai ficar. Aqui não entra, só entra alguém que algum irmão aqui peça para entrar, tá entendendo? Mas outras pessoas, principalmente as que já passaram aqui e trouxeram muitos problemas, tá? Porque eu só resisti aos problemas que vieram porque Deus estava comigo e me deu a fortaleza para resistir. Mas a ordem do Senhor para mim é o seguinte, o meu foco é esse povo que está aqui junto comigo. O meu foco são eles. O meu foco, meu irmão, não é vocês. Vocês não precisam de mim. Vocês precisam buscar Deus, consertar suas vidas, colocar sua língua dentro da boca, parar de falar mentiras das pessoas, parar de difamar os filhos de Deus, achando que os filhos de Deus que buscam ao Senhor querem ser mais que os outros. Não, aqui ninguém quer ser mais que ninguém. Tá entendendo? Hoje uma irmã colocou para mim, né, um vídeo de uma outra irmã que Deus mostrou determinadas coisas para ela, né? E eu falei para ela, minha irmã, como o corpo de Deus é lindo, né? Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo, mas um é o braço, o outro é o dedo, o outro é o ouvido, né? Cada um é uma coisa. E Deus está revelando os acontecimentos do final dos tempos para vários irmãos. E o que a gente faz? A gente escuta, fala, meu Deus, e não é que é verdade? Tá ligando com aquilo que eu escutei do outro, tá ligando com aquilo que eu percebi, tá ligando com aquilo que o outro falou. E a gente vai juntando o quebra-cabeça da volta de Jesus. Isso é maravilhoso. É você saber que você não é nada. Paz do Senhor, Berenice, que você não é nada.
mas junto com os outros irmãos que fazem parte do mesmo corpo, nós vamos alinhando, nós vamos juntando o quebra-cabeça da profecia e vamos sair lá na frente em nome de Jesus. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, que está aí do outro lado e que me escuta pelo YouTube, saiba de uma coisa, não adianta me pedir para voltar aqui, porque não vai haver volta, não vai. Eu não quero perturbação, eu quero ter o meu foco com Cristo. Eu quero ter o meu foco naquilo que Deus mandou eu fazer. E vocês gostam de perturbar a vida dos outros, entendeu? Vocês gostam de trazer encrenca, e eu não sou mulher de encrenca. Então, a palavra de Deus diz assim, que quando o braço da gente escandaliza, a gente arranca e lança fora. Então, meu irmão, não tem como eu disse, não tenho nada contra, não tenho mágoa nenhuma, de jeito nenhum. Mas não é tempo de estar junto, é tempo de estar arrancado. E eu arranquei, eu extirpei, para que não eu venha ter problemas naquilo que Deus mandou eu fazer. Amém? Então, por favor, não peçam mais para entrar na minha página, porque eu vou bloquear definitivamente, certo? E não adianta fazer outro, como é que diz, perfil, porque eu percebo o perfil que é. Porque eu tenho lá, tô com uns 20 lá para entrar aqui. Não entra, só entra quando eu sei que pertence a algum irmão que já tá aqui, que me pede para entrar. Aí eu vou e deixo entrar. Fora disso, não. Então, o recado que eu tô dando não é pro povo que tá me escutando aqui nesse momento no Instagram. É pro povo que me escuta lá no YouTube. Tá bom? Então tá. Então fiquem com Jesus, se convertam, mudem suas vidas, porque para entrar no céu com língua grande não vai entrar. Pode ter certeza disso. Ou muda a língua, ou muda o jeito de ser, ou na eternidade vai ser difícil entrar desse jeito. Vai ser difícil. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Então é hora de mudança de vida, é hora de se arrepender dos seus pecados. Não precisa pedir perdão para mim, porque eu não tenho problema nenhum. Só que eu não posso conviver com gente assim. Então, se conserta com Deus, tá? E muda de vida para que você possa entrar no reino da glória, como eu também estou tentando entrar, porque eu também posso perder minha coroa se eu bobear, tá? Eu posso perder minha coroa, tá bom? Então tá bom, irmãos, recado dado. Desculpa, meus irmãos aí que tem que escutar essas coisas, né? Mas não tem jeito. Eu tenho que mandar o recado porque tá vindo assim. Eu acabo perdendo tempo nessas coisas. Mas vamos lá. Hoje o Senhor me chamou muita atenção. Aqui tá esfriando. Aqui nós estávamos em 30 e poucos graus até antes de ontem, né? Hoje tá em 16, entendeu? Mas não é aquele frio assim de matar, tá? Ainda, mas já esfriou bem. Já as manhãs já estão. Essa noite eu dormi com 2 cobertores. O problema daqui é o seguinte, é que de repente esfria, de repente esquenta, de repente esfria, de repente esquenta, né? Mas é isso aí, Mas vamos lá, hoje o Senhor falou muito comigo através de uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. O perigo dos altares nas nossas vidas. Nessa jornada que nós estamos, meus irmãos, presta atenção, nessa jornada que nós estamos, Satanás vai colocar muito prato para nós. Vai ser prato de desespero, vai ser prato de solidão, vai ser muito prato que vai vir por aí. Prato também de troca, né, de favores, entendeu? Vai ser muito prato colocado para nós. Muito, muito prato. E hoje eu passei o dia pensativa nisso. E eu quero comentar com vocês sobre Gideão. Gideão. Quem era Gideão, né? Gideão era da tribo de Manassés. E ele era um rapaz, né? Que ele malhava o trio no lagar, né? Onde tinha que
pisar as uvas era o lugar que ele malhava o trigo. Por quê? Para esconder dos medianitas, senão os medianitas vissem, roubavam o trigo deles, né? E por que eles estavam passando por isso? Porque eles estavam em desobediência. E todo mundo já conhece a história de Gideão, uma história muito bonita, né? Uma história linda, né? O anjo vem e fala com Gideão, e ele tem assim as respostas de Deus assim de frente com ele. Ele vê o poder de Deus, ele vê Deus agir na vida dele. Deus manda ele pegar um monte de gente para isso contra os medianitas. Manda selecionar o povo e diz para Gideão, ainda é muita gente, né? E fica só 300. E com 300 pessoas, Gideão ganhou uma guerra de milhares de pessoas. Com 300 pessoas, presta atenção, hein? Somente com um cântaro na mão, uma espada do outro e uma tocha de fogo. Presta atenção, um cântaro de como é que diz? Ai, meu pai, como é que chama? Um cântaro de cerâmica, uma espada pequena na mão e uma tocha. Cercaram o arraial dos medianitas, cercaram o arraial, quebraram o cântaro todos ao mesmo tempo, e os medianitas ficaram atônitos porque eles começaram a escutar muita gente, e eles começaram a balançar as tochas, e aquilo que eles balançavam as tochas, os medianitas viam como que tivessem vindo um exército tenebroso sobre eles. E eles ficaram tão perplexos que eles começaram a matar uns aos outros. Tá entendendo? Começaram a matar uns aos outros. Então Gideão virou o assunto do momento. Gideão virou o homem. Gideão, irmãos, virou o homem do livramento. Gideão virou aquele que era o libertador de todo mundo. Esqueceram que quem libertou foi Deus. Esqueceram rapidamente que quem libertou foi o Senhor. E esse povo agora vem atrás de Gideão e pede para Gideão ser rei sobre eles. Olha isso. Então, o povo de Israel pede para que Gideão seja rei sobre eles. Mas não reparem, né, que eu estou com a minha vista alérgica. E o que acontece? Vamos ler aqui Juízes 8, versículo 22, se você puder abrir a sua Bíblia. Né, eu até anotei, fiz umas anotações aqui. Gideão, né, ele foi escolhido para libertar o povo de Israel. Liberta o povo de Israel com 300 homens. Aqui, nesse momento, né, a ação divina tem um fim. E começa agora a invenção humana. Aí é que mora a questão, irmãos. Aí é que mora a questão. Esse é o perigo do ser humano. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Aonde termina o poder de Deus e aonde começa a invenção do homem. Boa noite, Lucas. Por isso eu sempre digo, nós precisamos não ter visão de galinha. Nós precisamos ter a visão da águia. Shalom, Joelma. Porque aquele que tem visão da águia, ele consegue perceber para que não venha sobre ele a invenção dos homens. Eu quero que você preste bastante atenção. Presta atenção. Gideão, ele sai do anonimato. Gideão não é ninguém. Ele disse, eu sou mais pobre do meu pai, a minha família é mais pobre de Manassés. Ele sai daquela situação miserável que ele vivia e ele passa agora a ser uma celebridade. Nós não estamos vendo aí vários homens que aconteceu isso, né? Edir Macedo, né? Qual outro? Tem vários aí midiáticos, né?
não eram nada, não eram ninguém. Era o Zé Povinho, vamos colocar assim, era Zé Povinho. De repente, conheceu a Deus e Deus começou a operar no meio deles. E de repente eles começaram a deixar o poder de Deus. E de repente eles começaram a virar celebridade. De repente eles começaram a ver que celebridade ganha dinheiro. Escuta o que eu estou falando aqui para vocês. De repente esse povo começou a ver que dízimo dava riqueza para eles. De repente eles começaram a ver que fazer bezerros de ouro dentro da igreja, a unção da vassoura, a unção da rosa, a unção da porta, o sal não sei das quantas, a água que vem lá de Israel, né? A corrente das 7 bênçãos, né? Cada corrente você tem que deixar R$100 lá para a igreja, né? Presta atenção, irmãos, que eu estou falando aqui. Sai o poder de Deus, sai o milagre que Deus opera e começa a entrar as invencionices humanas. E eles começam a ver que dá certo. Então eles começam a levantar o que Gideão levantou. Olha isso aqui, ó. Esse povo, o povo de Gideão e o povo do Edir Macedo, né, do Pedir Macedo, do Malafaia, do quem mais, da Graça lá, o R.R. Soares, né, e das igrejas em geral, não todas, mas a maioria, principalmente as pentecostais, tá? Gente, eu também fui de igreja pentecostal, tá? Então eu posso falar, tá? Por isso que eu tô falando aqui. Esse povo, eles deixaram a glória de Deus e começaram a virar um Gideão da vida. Eles não querem ser exatamente o rei, mas eles querem ter as coisas do rei. E eles começam a se corromper por míseros dinheiros, por mísero ouro, mísero prata. Entendeu? Presta atenção. Presta bastante atenção. Eu quero ler aqui com vocês. Então os homens de Israel disseram a Gideão, Juízes 8, versículo 22, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão do medianita. Então não é mais Deus que livrou, é Gideão. Foi esquecido tudo o que aconteceu com Gideão. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Palmas para Gideão. Palmas para ele. Acertou. Acertou. Disse-lhe mais Gideão, uma petição vos farei. Agora começa a situação ficar ruim para Gideão. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. Eles tinham despojado, né? Os medianitas. Porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Os medianitas eram ismaelitas. Então o povo de Israel pegou muitos pendentes de ouro deles. Entendeu? Pois é, pastor, doutor Ivane. É um deles. Esse daí é um deles, ele e os filhos dele. Entendeu? Ele e os filhos dele, mansões de não sei quantos milhões, né? E aí vai. Mas olha aqui, ó. E foi o peso, e disseram eles, de boamente os daremos. E estendendo uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. Vai ouvindo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro. Olha, não é pouca coisa não, hein? Afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Era muito ouro, era muita coisa. Dava para transformar isso aqui num monte de coisa. Mas olha só, Gideão começa a ver
aquele monte de ouro vindo para a mão dele, né? Ele começa, ele não é o rei, mas ele está absorvido, aliás, por aquilo. Ele está com os olhos dele desse tamanho, de ver tanta riqueza. E fez Gideão disso um éfode. O que é um éfode? Um éfode é uma roupa sacerdotal, que quem usava eram os levitas. E os levitas não eram da tribo de Manassés, eles eram da tribo de Levi. Eles trabalhavam no tabernáculo do templo, ou no tabernáculo de Deus, né? Que o templo não existia nessa época. E fez disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. Aquele manto que ele fez, colocou em Ofra esse manto, o éfode, foi a desgraça da vida de Gideão e do povo de Israel outra vez. Presta atenção, meus irmãos. Deus vai operar na tua vida. Deus vai levantar a tua vida. Ah, irmã Ruth, mas Jesus está voltando. Vai, mas ele precisa levantar. Ele precisa te dar bênçãos. Ele precisa te dar inteligência espiritual. Ele precisa te dar as condições para você agir agora no final dos tempos, para você ser boca de Deus na terra. Mas você não pode deixar que aconteça com a tua vida o que aconteceu com Gideão. Você está entendendo? Presta atenção, o Senhor falou comigo hoje, sabe, a hora que eu ouvi, sabe, eu passei o dia inteiro pensativa nisso aqui. O Senhor vai levantar muitos daqui para serem pregadores da palavra. O Senhor vai levantar pessoas daqui para fazer milagres. O Senhor vai levantar pessoas daqui. Nós não vamos saber, eu não vou saber, porque nós não vamos estar aqui. Mas o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te ensinar. O Senhor está te ensinando para você ser guia de um povo, para você ser bênção, para você ser luz do mundo e sal da terra, mas você não pode deixar que levantem altares diante da tua vida. Por isso você precisa ter a visão da águia, porque senão você pode perder tua salvação. Você quer perder tua coroa? Você precisa estar atento. Você não pode se deixar levar pela bajulação. Você não pode se deixar levar pelo, sabe, tipo colocarem como se você fosse o dono do milagre. Não. Você tem que saber que você é vaso quebrado. Que você precisa estar na roda do oleiro todo dia. Que você precisa buscar a face do Senhor todo dia. Que você precisa ter a visão da águia. Meu irmão, você precisa parar de ter visão da galinha. Para de ter visão de galinha, você precisa ter visão de águia. A águia, ela não se deixa enganar. Por que ela não se deixa enganar? Porque ela está no alto. Ela vê a situação de cima. E quando ela precisa pegar a presa, ela desce e pega a presa na hora. Preciso. E ela leva a presa, ela não luta aqui embaixo, ela luta lá em cima. Ela luta nas regiões celestiais. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou falando isso aqui com você para você achar que eu seja alguma coisa, não. Eu estou compartilhando com você, aquilo que eu tenho vivido. Aquilo que eu tenho vivido. Eu tenho irmãos que chegam para mim e falam coisas às vezes para mim, que se eu não enxergasse o mundo espiritual como Deus me ensinou a enxergar, se eu não planasse como a águia, eu já tinha caído. Eu já estava longe de, sabe, Deus já tinha me rejeitado. Mas cada vez que algum irmão chega em mim e fala determinadas coisas, eu falo, Senhor,
Isso aqui é para ti, não é para mim. Eu sou somente o teu vaso. E eu te louvo porque eu sou um vaso quebrado, errado, cheio de porcaria. Mas eu sei a minha condição. Eu sei aonde eu estou. Então o Senhor lê o que está escrito aqui. Leia. E eu estou louvando a Deus junto com essa pessoa para ti. Shalom, Cláudia. Louvando a Deus para ti. Gideão não fez isso. Gideão não queria ser o rei porque ele não queria responsabilidade. Mas ele queria a vida do rei. Ele queria o ouro do rei. Tá entendendo? Ele queria, meu irmão, as condições do rei. Ele queria viver falsamente como rei. Olha aqui, ó. E fez disso Gideão um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu após ele. Prostituiu quer dizer prostituição espiritual. Prostituição sexual também, porque todo ritual maligno é vindo com prostituição sexual. Não se engane com isso. Por que você acha que nos templos por aí, tem as profetisas, né? Profetisas não, tem as vestais, né? As vestais que elas são mulheres, né? Elas são mulheres, como é que chama? Elas são prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais, são chamadas de vestais, são chamadas de musas, né? Que música vem dessa expressão, musas, tá? Que são prostitutas cultuais. Entendeu? Olha para você ver de onde vem música, né? Vem disso aí. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Por quê? Deus se fechou. Deus trouxe maldição para Israel e para a casa de Gideão. Seguindo aqui. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, que Jerubaal quer dizer Baal que se atente, né? Que era o nome de Gideão, porque Gideão quebrou as estátuas de Baal do pai dele. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs o nome de Abimeleque. O que é Abimeleque? Filho do rei. Gideão não era rei, mas ele achava que ele era rei. Ele estava embriagado com os elogios. Ele estava embriagado com bajulação. Entendeu, meu irmão? Presta atenção. Ele estava embriagado com elogios. Ele estava embriagado com bajulação. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, em Ofra. E sucedeu, presta atenção, que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins. E puseram a Baal Berite por Deus. Pois é. Tá vendo o que Gideão trouxe? Maldição de novo. Em vez de ele aproveitar a sua, né, a ascensão e levar o reino de Deus à frente, não. Ele estagnou, parou e se deixou levar pela bajulação do povo e se deixou levar pela vontade de viver como um rei. Irmãos, escuta isso. Nem os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, que é Gideão, a saber de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Agora presta atenção.
Lembra que ele teve um filho com uma concubina, né? Lembra disso? Pois é. E Abimeleque, que é o filho da concubina, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, que é Gideão, dominem sobre vós, ou que um homem, um somente, vos domine? Ele queria o domínio, ele queria o poder. Por quê? Porque as paredes da casa de Gideão estavam quebradas espiritualmente. Meu irmão, o que você fizer de errado na tua vida, o procedimento que você tiver de errado, enquanto o Senhor vai te usar, vai vir maldição sobre a tua casa. Não fica só sobre a tua vida. É sobre a casa toda. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu estou compartilhando com você aquilo que o Senhor falou comigo essa tarde. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa tarde. Isso é coisa séria. Isso é coisa que vale a tua salvação. A vigilância vale o você estar de pé. E eu também. Quando eu falo com você, é porque eu já fui ministrada faz tempo. Eu já fui colocada na parede. Tá bom? Eu estou colocando aqui aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi. Ele diz, né? Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós? 70 homens, que eram os filhos de Gideão legítimos? Todos os filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que um homem só vos domine? Lembrai-vos também que eu que sou osso vosso e carne vossa. Quer dizer, se eu for rei, vocês vão ganhar. Né? Não estamos vendo aí, né? Não estamos vendo aí, né? Senaqueribe, né? Senaqueribe, não precisa ser Senaqueribe só não, né? Tem uma igreja aí que morreu uma bispa aí, né? Já colocaram a filha também de pastora, né? E aí a coisa vai rodando, né? A família vai ganhando tudo que é dinheiro, tudo que é coisa. O negócio vai ficando familiar, né? Até nos roubos de Senaqueribe também tá tudo na família. Tudo na família. É filho, é irmão, é tudo. Mulher, é tudo, 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 tudo. Isso é o pecado de Gideão. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos. O conclave estava feito. O conclave estava feito. Né? Nós não estamos vendo aí, né? O trombeta falando no ouvido de todo mundo, né? Escolhendo quem que vai ser o Chiquinho, o próximo Chiquinho. Nós não estamos vendo a coisa cirandando por aí. É o espírito de Gideão, irmãos. É o espírito da maldição de Gideão. Escuta isso aqui. O coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Nós vamos ter tudo que nós queremos, nós vamos enriquecer, nós vamos viver faustamente, nós vamos viver da gordura que ele vai nos trazer. Vamos ajudar. Meu irmão, o que causa a desgraça que um homem levanta um éfode e o povo se prostitui? Olha onde vai vindo a desgraça. Escuta isso. E deram-lhe 70 peças de prata, marca isso, 70, da casa de Baal-Berite, da casa de um deus. E com elas alugou Abimeleque, escuta bem isso aqui. E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos. Esse povo, irmãos, ele não procura gente de bem, eles procuram gente à toa. Eles procuram gente que não vale nada. Eles procuram gente que pode fazer o que quiser, que vive da rebelião, que vive do momento presente, que não pensa no futuro. Não tem compromisso com a sua alma. Presta atenção, meu irmão. Você entendeu o raciocínio aqui da situação. Olha isso aqui. E com elas alugou, com as roupas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Olha o que ele vai aprontar. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, filho de Jerubaal. Ele matou 69 homens.
ele matou 69 homens. Aqui diz 70 homens sob uma pedra, mas vou te explicar o porquê 69. Porém, Jotão, eram 70 filhos. Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque tinha se escondido. Então, dos 70, sobrou um. Dos 70, sobrou um. Então, ele matou 69. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Irmã Ruth, esse um eu não vou ler aqui, não vou ler sobre Jotão, mas você lê, porque está do capítulo, do versículo 7 em diante. Dê uma lida aí para você depois. Por que que esse um sobrou? Porque Deus ali quebrou a maldição. 70. O 70º sobrou. Porque ele tinha que continuar a geração de Gideão. Deus teve misericórdia e deixou com que esse rapaz ficasse vivo. Mas Abimeleque, que era o filho da concubina, ardiloso, carregava nele a maldição de Gideão. Como maldição, irmã Ruth, de Gideão? Sim, Gideão abriu portas para maldição. O que que eu estou querendo te dizer com isso aqui? O que que nós temos que ver isso aqui? Não deixa na tua vida que os milagres que Deus vai operar com você subam-lhe a cabeça e você pare de dar glória a Deus e comece a olhar e achar que foi você que fez. Não, não foi você que fez. Não é você que faz. Não somos nós que fazemos. Quem trabalha no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. No momento em que o Senhor nos usa e eu me envaidecer, meu irmão, eu abri a porta para o inferno. Mas não é só eu, você também. Por que que você acha que essas igrejas estão corrompidas do jeito que estão? Porque eles deixaram o Deus dos céus e da terra. Eles deixaram o Deus de milagres e acharam que quem faz o milagre é eles. Que eles podem mandar em Deus, que eles podem pôr o dedo em Deus. Que eles podem fazer o que quiserem. Tá aí, irmãos. Tá as igrejas do jeito que estão aí. Não precisa ir longe, eles têm muito dinheiro. Mas a unção do Espírito Santo foi embora faz tempo. A unção do Espírito Santo já saiu dali faz tempo. E o Senhor manda dizer, sai dela, povo meu, para que você não venha ser participante das pragas que virão sobre essa gente. Tá entendendo? Mas o Senhor quer operar na tua vida, o Senhor quer operar em você, o Senhor quer te ensinar os mistérios da palavra. Que mistérios, irmã Ruth? O mistério da salvação. Mas, irmã Ruth, isso não é mistério. Não, irmão, é mistério sim. Porque não é para todo mundo, é só para alguns. Infelizmente, a graça está se levantando da terra, o Espírito Santo está se levantando da terra. O Espírito Santo só vai ficar na cabeça de poucos. Sobre a humanidade ele não vai estar mais. Você pode ver o que está acontecendo aí. Você pode ver as mortes que estão aí. Olha o mundo ao teu redor. É pai matando filho, filho matando pai. Aqui teve um caso esses dias. O rapaz matou os avós e comeu os intestinos dos avós. Você acha que isso é o quê? Mas isso não é só ele, não. Outro dia uma aí matou o filho, esquartejou o filho. Uma outra matou o filho, botou o filho no congelador. Cada dia que ela chegava do trabalho, ela ia pegar a criança do congelador para ver se a criança ressuscitava. O que tem na cabeça de uma pessoa dessa tem Satanás. E para ele operar do jeito que ele está operando, é porque o Espírito Santo já está se retirando da terra. Mas não está se retirando do povo dele, como era no tempo de Gideão. O tempo de Gideão, o Espírito Santo estava sobre determinadas pessoas que o Senhor separava.
Aqueles que buscavam como Ana, né? Ana, tão lindo, né? A história de Ana, de Eucana, né? O Espírito Santo estava sobre eles. Ana vai para aquele lugar, né? Triste, não tinha filho. E ela vai ali para o cenáculo, né? Acho que não é cenáculo, é para o tabernáculo. E ali ela balbucia falando com Deus, de tanta angústia que ela tem no coração dela. E Eli ainda vai e ainda fala para ela, você tá bêbada, sai teu mosto de ti. Ela fala, não, meu senhor, aqui tem uma mulher que tá gemendo de dor na alma. E ele fala, né, ele cai em si, ele vê o que ele fez, porque já tinha perdido também a graça. Vivia só do que estava gordo, né, gordo, comendo bem, se beneficiava da gordura dos holocaustos. Mas ele fala para ela, o teu desejo seja cumprido. E já no outro ano, Ana não vai ao lugar que estava, não lembro a cidade agora, que estava o tabernáculo, porque ela já tinha um bebê nos braços. Tá entendendo, meu irmão? Você tá entendendo? Ela já tinha vencido Penina, mas nem por isso ela se achou a dona do milagre. Não. Olha aqui a Beth Borba, hoje aqui a cidade, um filho matou a mãe dele. O Espírito Santo tá saindo, irmãos, tá saindo. As pessoas estão ficando à deriva, elas estão ficando à mercê própria, elas estão ficando de acordo com a sua rebelião, entendeu? É mistério que isso aconteça, por quê? Porque o anticristo tem que vir. Para o anticristo vir, o Espírito Santo tem que estar fora da humanidade. Ele só vai estar naqueles que estarão selados pelo poder de Deus. Meu irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Não se engrandeça. Podem vir 10.000 pessoas falar, irmão, você é uma bênção, irmão, você é isso, você é aquilo. Você transfere a glória para aquele que te usou. É dele toda a honra e toda a glória. Nós somos somente vasos de barro, que quando chega a noite nós já estamos desmontando, para no outro dia ser colocado na roda do oleiro e ser feito outra vez. E quando chega a tarde, você vai para o sol, para ver se não vai dar nenhuma rachadura. Você vai para o sol, para ver se você tá bom para ir para o forno, para não ter perigo de quebrar de uma vez lá no forno, né? Entendeu? Então se coloque na sua condição de vaso. É o que eu falo para mim todo dia. Ruth, você é vaso e vaso quebra. Então fique esperta. Mantenha a visão da águia. Mantenha a sua condição de vaso na roda do oleiro. Saiba da tua insignificância. Tá entendendo, meu irmão? É assim que nós temos que andar, principalmente nesses últimos dias, onde Satanás vai nos pôr pedras de tropeço para a gente cair. Você tá entendendo? Você tá conseguindo compreender o que eu tô tentando te explicar? Porque eu sou muito ruim para explicar. Eu sou péssima. Então, por isso que eu pergunto se vocês estão conseguindo me entender. Entendendo? Porque eu sou horrível para explicar. Eu só mesmo estou aqui, como eu digo, pela misericórdia de Deus, porque o Senhor me pôs aqui. Quando eu penso que vai tudo secar, Deus manda eu continuar. Boa noite, irmã Ruth, a todos aqui presentes. Aquele caso que aconteceu no Maranhão, que a mulher colocou fogo em tudo do namorado. A maioria das mulheres estão apoiando ela. Não, isso é errado, isso é totalmente errado. O Espírito Santo já saiu daí há muito tempo, né? É uma pessoa que vive na rebelião, entendeu? Na rebelião. É o tal do feminismo, né? O feminismo. Entendeu? Irmãos, presta atenção. Todos nós, homens e mulheres, somos iguais perante Deus, tá?
nós não podemos ser nem tanto lá e nem tanto cá. Entendeu? Essa falta de amor, Denildo, é o Espírito Santo que está se retirando da terra. Essa falta de amor que você está vendo aí, é o Espírito Santo tá fazendo isso aqui, ó. Ele está sendo retirado da terra. Então a compaixão vai acabando, o amor vai acabando, a fraternidade vai acabando, a empatia vai acabando, a simpatia vai de embora. As pessoas já têm medo até de olhar para a cara do outro na rua. Vai que, né? A pessoa cisma comigo, me dá um soco no meio da cara, né? Não é assim? Não tá desse jeito? Entendeu? Então, meu irmão, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Glória a Deus, Sandra, que vocês estão entendendo. Glória a Jesus. Porque é o seguinte, meu irmão, não deixa que o Espírito Santo se afaste de você. E nós temos que olhar. E isso que eu tô lendo com vocês aqui hoje é uma coisa dessa. Não coloque altares na tua vida. O único altar que você tem que estar é diante do Senhor. É isso mesmo. Mas a palavra de Deus diz, viu, Denildo, que os homens iam andar na rua com medo. Cada um ia ter medo do seu próximo. A palavra de Deus diz isso. Entendeu? E nós estamos nesse tempo. Eu, quando ando na rua, eu já olho para um lado e para o outro para ver se não vem vindo gente. Se vier gente atrás, eu fico esperto. Eu deixo a pessoa passar na minha frente. Entendeu? Eu faço assim. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. As nossas armas são armas do céu. Não são armas da terra. A nossa grande, como é que diz? A nossa grande espada é essa daqui. Eu vi um pastor falando ontem ou hoje, não me lembro, que as ovelhinhas da igreja dele estão fazendo curso de tiro, né? Eu fiquei pensando, né? Fiquei assim, pensativa. Meu Deus, um crente fazendo curso de tiro? Um crente fazendo curso de tiro? Será que isso não é perigoso? Satanás coloca, né, uma armadilha e a pessoa entra na armadilha do diabo e faz uma desgraça. Mas com esta arma em punho, esta arma que você está vendo aqui, não tem como ter desgraça. Porque essa arma, ela é de graça. Ela é de graça do céu. Tá entendendo? Ela é a graça de Deus sobre os homens. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. O Senhor me dará forças para morrer. Mas se eu tiver que viver, esta arma me defenderá. Eu não preciso das armas dos homens. Eu não preciso de armas de fogo. Eu não preciso de armas brancas. Eu preciso da comunhão poderosa do Espírito Santo. Essa arma é que vai me defender. Entendeu? Luciana, é isso mesmo. Você fez certinho, minha irmã. Você fez certinho. Sabe por quê? Porque você evitou uma desgraça. A gente tem que ter, nesse tempo nós temos que ter inteligência. Inteligência. Sabe por quê? Porque Satanás está colocando pratos para nos tirar do sério, para tirar a nossa paz, né? Pratos para levar o que nós temos de bom. E te digo mais, Satanás coloca até os crentes, nossos irmãos, para perturbar a nossa vida, né? Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Coloca para ver se consegue levar a tua paz, consegue levar como é que diz? O teu alvo, tá entendendo? Mas Deus é tão bom que ele desfaz os laços de Satanás. Ele desfaz. Então, meu irmão, se você sair disso aqui, né, doutor Ivânio? Se você sair disso aqui, você tá perdido.
Se você sair disso aqui, você tá perdido. A tua arma, meu irmão, não é um revólver 38, não. Não é uma pistola, não sei das quantas. Não. É aqui, ó. Irmãos, tinha uma moça, morava em São Paulo. Presta atenção. Há muitos anos atrás, tá? A família dela saiu e ela ficou sozinha dormindo em casa. E eles precisavam ir numa cidade do lado e saíram de madrugada. E ela ficou tranquila em casa. Nisso, entrou um sujeito na casa dela e ela dormindo. Entrou o sujeito na casa dela e ela dormindo. Escuta isso. Mas ela não percebeu, ela não viu. Ela não viu. E passou o tempo, né? Ela acordou. Quando ela acordou, ele estava sentado, com as mãos para cima. E pedindo para ela, pelo amor de Deus, para mandar aqueles policiais embora, que ele ia sair. Ele não ia fazer nada para ela, não. Ele não ia fazer nada para ela, não. Que ela tirasse aqueles policiais de lá. Que eles estavam tentando acabar com ele. E ele estava já há horas com as mãos levantadas, em rendição. Quem que foi que fez isso? Eu já te respondo, Denildo. Eu vou te responder daqui a pouquinho. Quem é que estava aquele policial ali? Boa noite, Fernanda. Qual era o policial que estava ali? Eram os anjos do Senhor. Ele falava, são homens de branco que estão com armas nas mãos e eles vão me matar. Se você não mandar eles embora, eles vão me matar. Ele entrou para tentar roubar a casa e aproveitar para abusar dela. Foi a hora que ele viu os policiais dentro do quarto dela e ele sentou na poltrona que estava lá e os policiais mandavam ele ficar quieto, entendeu? Que não era para ele abrir a boca e é para ele com a mão rendida. E ela acordou com ele desse jeito. Aí ela entendeu que eram os anjos do Senhor que estavam ali. O que você quer disso? Eu já te contei também outra. Isso aqui não é conversa fiada não, irmão. Isso aqui são fatos verídicos, tá? Fatos verídicos. Uma família mudou para o Mato Grosso, no tempo que o Mato Grosso era terra de ninguém, tá? Eu era menina. É o anjo do Senhor. Eu era menina. E eles mudaram para lá e foram trabalhar numa terra, né? Só ela crente, o marido não era crente, os filhos também não. E eles moravam numa terra, eles estavam desmatando a terra. E tinha um patrimônio perto, e toda sexta-feira à noite tinha forró no patrimônio. E ele falou para ela, ó, vamos pro forró com a gente. Ela falou, não vou, eu sou crente e eu vou ficar em casa. Ele falou assim, vão vir te buscar, os caras vêm aí, você sabe que tá cheio de bandido aí. Ela falou, não tem problema, eu vou ficar, Deus vai me guardar. E foi ele e os filhos pro forró e ela ficou. Ela ficou. Já contei isso aqui várias vezes, tô contando de novo. No que ela ficou, ela tava ali fazendo as coisas, né, limpando a casa, aquela coisa toda, que ela escutou uns carros chegando. E o pessoal saiu do carro e falava assim, vamos entrar aí que deve ter comida nessa casa, a gente come o que precisa comer e vamos embora. E ela começou a orar a Deus, ela começou a se esconder atrás do sofá, e ali ela ficou em comunhão com Deus e clamando o sangue de Jesus e clamando, e de repente eles falaram assim, gente, vamos embora que a polícia tá vindo, vamos embora que a polícia tá vindo. E ali não tinha polícia, mas eles escutavam os carros da polícia vindo. Presta atenção. E aí ela viu que tudo ficou muito quieto, tudo quieto. Aí ela foi de pontinha de pé lá na porta e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela viu um exército de anjos em frente à casa dela. E eles cantavam um hino que chama assim, o Rei dos Reis nos fez, soldados celestiais, nos revestiu de fé e armas divinais. A guerra se levanta com ímpeto e furor.
mais à frente está o Senhor. Soldados valorosos, nós somos de Cristo, sim. Soldados da verdade que amam a sua lei, pendões arvoraremos em nome do Salvador, com amor, com fervor, com a fé em Deus, o eterno dominador. E assim ela viu os anjos subirem. Você não crê nisso? Espera, meu irmão, porque você vai ver isso acontecer agora, daqui para frente. O Espírito Santo vai sair da terra, mas os anjos do Senhor estão descendo para guardar o povo de Deus. Por isso você não deve se desesperar quando o perigo estiver na sua frente. Porque o anjo do Senhor estará acampado ao teu redor, te guardando em todo o teu caminhar. Você crê nisso? Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa fazer jus pela presença do anjo. Como que eu vou fazer jus, irmã Ruth, pela presença do anjo? Andando na retidão da palavra. Tá entendendo? Andando na retidão da palavra. É isso, meu irmão. Isso vai garantir a tua proteção. Sabendo quem você é, pó, nós somos pó, mas somos guardados por Deus. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Denildo, a tua pergunta, você perguntou se por que a gente se sente mal do lado de determinadas pessoas. Em primeiro lugar, nem todas as pessoas têm o mesmo espírito. Mas o que a senhora quer dizer com isso? Uns têm o Espírito Santo de Deus e os outros têm o Espírito do diabo. Existe só esses dois espíritos na Terra. Não existe outro. Então, quando você está perto de alguém carregado de espíritos do mal, automaticamente é como se você fosse sugado. Suga a tua energia, parece que você perde as forças, a tua pressão abaixa. Você chega a passar mal, Isso são espíritos malignos. Mas tem uma coisa que está acontecendo agora que ninguém está percebendo. São néfilins em profusão no nosso meio. Nós estamos vivendo um período onde os néfilins estão na Terra de novo, mas em grande escala. Eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, no Fantástico, passou as crianças cristais. Crianças cristais, eram crianças totalmente loiras, brancas, como se fossem crianças. A irmã conhece esse corinho, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Os guerreiros se preparam, Cantei muito esse hino. Então, Denildo, voltando ao assunto, a pergunta do Denildo, então nós estamos num período em que essas crianças já cresceram. Essas crianças são néfilins, entenderam? Essas crianças são néfilins. Então tem muita gente aí que você acha que é gente, mas não é gente. Você anda na rua com eles. Eu não tô brincando, não. Outro detalhe, você tá achando que as crianças de proveta, elas também fazem parte disso aí. Infelizmente, irmãos, eles não têm o sopro de vida do Criador. O sopro de vida deles é da terra, entendeu? É das entidades malignas.
Eles não têm o sopro de vida do Criador. Mas você vai dizer, mãe, Ruth, que loucura é essa? Não. Tudo aquilo que não é na ordem que Deus deixou é manipulado pelo homem. Precisa pegar uma ampola, colocar o sêmen lá dentro, o óvulo lá dentro, pegar, colocar num carrinho lá aliás, numa seringa, injetar um dentro do outro. Perdeu a glória de Deus, entendeu? Perdeu o fôlego de vida do Eterno. Tem o fôlego de vida deles aqui na terra. Não faz parte do Senhor. Infelizmente, irmãos, a verdade é essa. Por isso, nós andamos sentindo, quando você está na rua, parece que você chega a estremecer, entendendo? É esse tipo de coisa, tá entendendo? É esse tipo de coisa que está acontecendo. Por isso, você precisa estar revestido do poder de Deus. Por isso, você precisa estar dentro de Efésios 6. Por isso, é necessário que você decore os salmos. Por isso, é necessário que você decore a palavra de Deus, o quanto você conseguir decorar. Tá entendendo? Aqueles que não conseguirem decorar, o Senhor vos fará lembrar, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Tá escrito na palavra. Tá entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Mas é isso aí. Eu espero ter sido clara, né? Eu espero que o Espírito Santo possa fazer morada nas nossas vidas, possa nos ajudar a poder, sabe, a poder levar a palavra de Deus à frente. Eu digo uma coisa para você, se coloque na presença do Senhor. Nós precisamos, entendeu? Nos colocar na presença do Pai. Nós precisamos estar diante da presença do Senhor em novidade de vida, para você poder resistir aos dias maus que já chegaram e que vão piorar. Eles já chegaram e vai piorar. Você vai ver da manhã para frente. Inclusive, eu quero te convidar a você assistir a cerimônia do Papa. Assista. Assista amanhã a cerimônia do Chiquinho. Não deixa de assistir. Aí, irmã Ruth, você está querendo assistir do idolatria? Não, eu quero que você veja com os seus olhos os rituais satânicos que vão ser feitos ali. Eu quero que você veja com seus olhos que o tempo aqui acabou. Você amanhã vai ver. Ó, uma dica para você. Você tá achando que eu tô sendo exagerada, tá? Uma dica para você. Presta atenção. Amanhã, aliás, hoje, já estão todos os reis da terra e estão na cidade das 7 colinas. Estão lá para dizer um tchauzinho pro Chiquinho, mas ver com quem que vai ficar a chave do banco do Chiquinho. Entendeu? Quem é que vai roubar tudo que tá lá dentro? São 60 mil toneladas de ouro, né? E o Senaqueribe daqui tem uma fortuna lá dentro. E por que você acha que foi aquele monte de gente? Por que você acha que foi até a tesoureira do Senaqueribe para lá? É para ver na mão de quem vai ficar. Mas o Trombeta falou esses dias que quem tem o ouro tem o poder, né? E parece que Trombeta tá fazendo um lobby muito grande para determinado papa ganhar, determinado candidato ganhar para ser Chiquinho, né? Para ser Chiquinho, entendeu? Então vamos ficar de olho. Eu não sei, Denildo, que horas vai ser, meu irmão, não sei, mas procura assistir, porque amanhã vai ser pesado. Tanto que no caixão do Chiquinho tem 2 cruzes invertidas, né? E ele trabalhava com missas invertidas, né? Que coisa, né? Tremenda. Então, meu irmão, você tá vendo, amanhã começa a última fase desse mundo. Amanhã dá outro pontapé. Deu um pontapé, a hora que avisaram que morreu, porque já morreu faz tempo. Mas, né? Mas acabaram com o sósia, né? Deram uns murros, né? Que ele tá todo marcado de murro mesmo, né? Marcado de murro, né? Já foi detectado, foi visto isso daí.
foi feita o primeiro enterro, que são das vísceras, né? É feito o enterro das vísceras. Incrível, né? É feito um enterro, um ritual com as vísceras do dito cujo, né? E agora é a carcaça que vai ser enterrada, né? E vai levantar o próximo, que aliás já está escolhido, porque com certeza Trump escolheu. Com certeza. Não é à toa que o Divance esteve lá bem no dia que o Chiquinho esticou o esqueleto, né? Mas vamos lá, né? Vocês estão achando, né? Fala assim, a senhora é, como é que fala? A senhora é macabra, né? Não, meu irmão, não é macabro, não. É que a gente tem que rir, porque é tanta coisa, né? É tanta coisa que se você não tirar um pouco de risada disso tudo, você não consegue ficar, não. Você enlouquece, você enlouquece. Mas vamos orar ao Senhor, né? Buscar a paz. Eu não sei como é que esse povo tem ouvido para ficar em cima de uma moto dessa, mas tudo bem, vamos lá. Desculpa aí, gente, não é por meu querer. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Pai por aquilo que Ele tem nos feito, porque Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, agradecendo a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que completa a sua obra no decorrer dos séculos. E eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de poder estar junto com os meus irmãos, compartilhando da tua palavra, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado conosco. Te peço, Senhor, dá-nos uma noite em paz, mediante a tanta coisa que está acontecendo, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos nas tuas muitas misericórdias. Nós confiamos porque nós temos um Deus poderoso, um Deus de paz e de justiça, um Deus que completa a sua obra na nossa vida, até nos tornarmos um varão de estatura perfeita. Pai, eu quero entregar na tua mão, na vida dos meus irmãos que aqui estão e daqueles também que ainda vão ouvir essa live. Que o Senhor possa fazer uma obra, Pai, na vida de cada um, que o Senhor possa, Senhor, levantar a vida de cada um, que nós não levantemos altares dentro das nossas vidas, altares dentro das nossas casas a outros deuses, mas que nós saibamos que nós somos vasos quebrados. Usados por Ti, sim, mas a nossa condição é de quebradura. A nossa condição é de humilhação diante da Tua presença, porque nós não somos nada. Nós somente somos um veículo para levar a Tua palavra, para um ir puxando o outro pela mão, né, Senhor? Quem está mais no alto da escada vai puxando os que estão embaixo, né? Às vezes quem está lá no alto tem um pouquinho mais de força, está um pouquinho mais velho, tem um pouquinho mais de compreensão da vida. Não é nem compreensão da palavra, mas da vida. Um pouco mais de experiência de tudo, e a gente vai ensinando os menores a poderem vir e não errarem como a gente errou, né? Porque muitas das vezes a gente erra muito, mas o Senhor nos dá a capacidade de pedir perdão, de nos consertarmos e de avisar os nossos irmãos, não erre porque eu já errei. Você não precisa errar, você está tendo a mim aqui na tua frente para te dizer, não faça isso. É assim que o povo de Deus caminha. Pai, eu quero te pedir pela vida da Carol Kozen, guarda ela, suas crianças, em nome de Jesus. Pela Joelisa, Pai, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, guarda a tua filha em nome de Jesus, Senhor. Pelo Charles, pela Tatiana, pela Vanilda, Senhor, pela Crica Artes, pela Beth Borba, Pai. Ajuda os teus filhos a ficarem de boca fechada, Senhor. Pela Irene Lara, pela Cleidiane, a sua família, sua mãe, a Margarida, pela Tássia, pela Tassiana Donato, seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivane e a sua família, Pai. Levanta esse homem no poder e graça do teu Espírito Santo. Levanta ele, Senhor, para ser um arauto teu nos últimos dias desse mundo. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela vida da Josi, pela Bruna Soares, Senhor, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, Pai. Levanta a tua filha em nome de Jesus.
Pela Mônica Barra, sua família, Senhor, o seu trabalho que não é brincadeira. Ela vive no meio de umas cobras pesadas. Que a tua mão esteja sobre a tua filha. Pela Aline Milani, pelos suas crianças, seu esposo. Pela Nayara Paiva, sua família. Pela Erivanes, pela Sofia, o Manuel Samuel. A Esther e o Paulo. Pela Eunice, Senhor. Pela Graciele, pelo Gabriel, guarda essa criança em nome de Jesus, a Graciele também, protege eles pela tua infinita bondade, pela Sandra Manfrinato, Pai, pela Sandra Nunes, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dessas Sandras, pela Roberta, Senhor, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Célia Regina, guarda a tua filha, Pai, tu sabes da situação dela, que ela precisa de ti, precisa de socorro teu. Pela Marisa, Senhor, guarda as tuas filhas, Pai, guarda essa família, Marisa, Patrícia e o Paulo, protege eles em nome de Jesus, nós te pedimos pela Sara, providencia o que ela necessita, Senhor, pela Aline Cristo, guarda o trabalho dela em nome de Jesus, pela Valmira, suas filhas, seu esposo, protege nas avenidas, nas rodovias, Senhor, onde eles trafegam, pela Viviane Peixoto, João Vitor, salvação na vida do João Vitor, nós pedimos, Senhor, imploramos a Ti, pela Jaque, pelas crianças, Pai, que não falte nada para Jaque, que a despensa dela esteja abastecida, que ela esteja, Senhor, protegida por Ti, com os seus filhos, em nome de Jesus, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, Senhor, abençoa a Tua filha que leva as lives daqui lá para o YouTube, Senhor. Abençoa ela, porque ela está fazendo uma obra tua, Pai. Te peço pela Mônica. Guarda a tua filha, a sua família, seus funcionários. O Senhor sabe do que ela precisa ali, Senhor. Te peço pela Estela, pela Dani Cristina, Pai, pela Celeste. Guarda elas em nome de Jesus. Te peço pela Marta Valéria, pela Larissa, Pai. Guarda essas crianças, as crianças da Larissa, o seu esposo, guarda a sua casa, protege, faz a casa deles ficar invisível mediante a tua presença, Pai. Te peço pela Rose e pela Isabel, guarda a tua filha, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, pela Dani, pela Eriedna, pelo Daniel, Pai, pelos seus filhos. Que a tua mão de poder esteja cobrindo-os com o teu sangue, que haja salvação pronta nessa família, em nome de Jesus. Pela Patrícia Venâncio, seu filho, pela Fatinha, Senhor, guarda em nome de Jesus. Te peço pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal, pela Clara, pela sua família lá na França, Senhor, guarda, tira a tua filha daquele lugar. Te peço, te agradeço pelo pastor Vitor, pela pastoração que já estão em Portugal, guardados por ti ali, onde é para eles ficarem. Te agradeço pela vida do Alexandre, da Simone, dos seus filhos também, que já estão onde é o seu lugar. Glória a Deus por isso. Te peço pela Luciana, pela sua família, te peço pelas filhas da Luciana. Pai, traz aquelas meninas de volta para o Brasil, em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, guarda eles debaixo da tua mão protetora, cobre eles com o teu sangue, o sangue precioso do Jesus Cristo de Nazaré. Te peço pela Aline e pela Osimira, Pai, tu sabes da condição da Osimira. Eu te peço o alívio, que o teu anjo, Senhor, o teu anjo de amor esteja confortando as feridas da tua filha, esteja confortando, esteja passando bálsamo, Senhor, nela, para que ela não venha sentir, Pai, tudo aquilo que ela tem. Te agradeço pela vida da Berenice, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre ela. Senhor, abençoa a voz da Berenice, aquela voz poderosa que ela tem, Senhor, voz de batalha, voz de batalha. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradeço pela Fatinha outra vez, que já está entrando aqui. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Que ela possa ser um vaso de honra na tua presença, Pai. Sendo usada por ti onde quer que ela vá.
Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, pelos teus ensinamentos, pela tua admoestação, para que nós possamos andar bem e possamos estar em breves nos portões celestiais, abraçando uns aos outros e dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, vencemos o mundo e agora vamos ser recebidos por aquele que nos amou primeiro. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome. Não dá vontade, Pai, de parar de falar contigo, mas os meus irmãos têm o a fazer deles e eu também tenho, e nós vamos continuar falando contigo aqui. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você também, doutor Ivânio, que Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Sê tu uma benção, doutor Ivânio. Sê tu uma benção. Cumpre o chamado que o Senhor te dá, que o Senhor vai te dar. Saiba que você é barro. Não deixa subir na cabeça nada. Saiba que o Senhor é barro. E que o que vier na sua boca para falar, para evangelizar, para ajudar, para guardar, vem do Senhor. Não vem de ti. É dele. Só precisa você se colocar nas mãos dele. Só precisa você se colocar diante dele e cumprir a palavra do jeito que está escrita. Não é do jeito que você aprendeu com os pastoradas por aí, não. É do jeito que está escrita. O Senhor te chamou para pregar a palavra viva, verdadeira. Não é palavra contaminada. Presta atenção. A palavra tem que ser colocada do jeito que está escrito. Doa quem doer. Não importa aonde vai machucar. É melhor você machucar aqui do que você perder a tua coroa. E não deixa subir na cabeça nada. Você é pó, barro quebrado, que todo dia precisa estar lá na roda do oleiro. É isso aí. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.